Olá, queridos filhos, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Padre Wagner. E hoje nós temos uma presença muito ilustre aqui no nosso programa. Nascido em Mara Rosa em 1960, ordenado dia 21 de dezembro de 1986 em Campo Norte, ordenado bispo dia 17 de maio de 2008 e nomeado para a Diocese de Formosa no dia 27 de fevereiro de 2019 e tomou posse em nossa diocese no dia 1º de junho do ano passado, 2019, Dom Adair José Guimarães, o nosso bispo diocesano. Seja muito bem-vindo, Dom Adair, à nossa comunidade, Capela São Francisco Xavier e de modo especial ao nosso programa Bate-Papo com o Padre Wagner. Um grande abraço a todos vocês, obrigado Padre Wagner por esta oportunidade de falar com esse público tão seleto, com essas pessoas tão queridas e tão amadas, que são as amigas deste canal que o Senhor bondosamente para a obra da evangelização criou. Amém. E o nosso programa tem como finalidade tirar algumas dúvidas das pessoas que nos acompanham e de modo especial conhecer um pouco da vida do Senhor, certo? Tranquilo. Bom, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, lembrando que você que está em casa pode fazer alguma pergunta para o nosso Bispo Dom Adair aqui no nosso chat. Se não for respondido nesse programa, certamente na próxima semana será respondido. A gente vai encaminhar para o nosso bispo e responderemos semana que vem no nosso programa Bate-Papo com o Padre Wagner. Tá bom? Muito bem, Dom Adair. Quem foi Dom Adair José Guimarães, filho de seu Antônio Bonifácio e Dona Dalva Maria? Essa figura que vocês já conhecem, né? Uma figura simples, um homem que teve sua formação, sua vida no ambiente rural, num ambiente simples, de uma família muito simples, mas minha mãe muito católica, meu pai não tanto. E cresci nesse ambiente, tive um avô paterno, pai do meu pai, que foi meu padrinho de batismo, foi muito importante na minha vida, eu até me pareço um pouco com ele, pois me ensinou muitas verdades e também caminhos que são tão importantes para que a gente possa viver as virtudes neste mundo. Eu, desde menino, sempre ligado com a igreja, mesmo na roça, a gente ia à missa a cada 3 meses, na capela, com o Monsenhor Juarez, que faleceu aqui na Diocese de Formosa. Minha mãe sempre muito amiga dos padres, sempre muito católica, desde a sua juventude, como filha de Maria. Então tinha muita amizade com os sacerdotes. Eu fui criado um pouco nesse ambiente, escola de roça, formação bastante precária. Até hoje tenho muitas deficiências e dificuldades em razão dessas situações. Trabalhei com meus pais na roça, depois a gente mudou para a cidade em razão do câncer da minha mãe, quando eu já tinha mais ou menos 10 anos, para a cidade de Campo Norte, onde eu desenvolvi grande parte da minha vida e de lá fui para o seminário em 1978. A vocação ela começou em 1977, 78 foi o período de preparação, de discernimento e com 19 anos e meio entrei para o seminário e me ordenei em 1986, como o senhor já disse. Estou aqui como bispo, mas antes de tudo a gente é padre, a gente é sacerdote para servir o povo de Deus com humildade. Eu procuro não ser uma pessoa arrogante, procuro não ser uma pessoa que acha que o cargo é o mais importante. Eu acho que o mais importante são as almas, são as pessoas que nós precisamos cuidar e ajudar no caminho para o céu. O senhor falou que a mamãe, muito religiosa, né, ensinou o senhor a rezar, o senhor acompanhava na igreja. Desde pequeno, o senhor já pensava em ser padre. Isso já vinha da influência da mãe, de ensinar o senhor a rezar. O senhor se recorda se a mamãe sonhava do senhor ser padre? Minha mãe nunca pediu para mim ser padre. Minha mãe era uma pessoa muito consciente.
o meu desejo de ser padre, ele veio de ver o Monsenhor Juarez, Padre José Chaves, hoje meu bispo me ordenou, 90 anos já de idade, Dom José Chaves, que celebrava naquele tempo a missa em latim, era a missa antiga, por isso eu gosto da missa antiga, porque aqui está dentro da gente, né? Eu assisti muitas vezes com minha mãe usava aquele véu preto, bonito, então tinha aquele ritual, chegava na igreja, ela ajoelhava, e eu ajoelhava de um lado, meu irmão do outro, porque minha mãe ficava no meio dos dois, para os dois não ficar conversando durante a missa. E ela desenrolava aquele véu, fazia aquelas orações, acompanhava a missa com o missal em latim e português. Mas o gesto dos padres, eu acho que a grande vocação, ela nasce de você ver pessoas felizes na sua vocação. Aos 5 anos de idade eu já queria ser padre. Eu já tinha esse desejo, brincava de celebrar missa, de casar meu irmão com a minha prima, já tinha essa coisa. Minha mãe veio a falecer de câncer quando eu tinha 11 anos, eu era coroinha do Monsenhor Juarez, e a morte da minha mãe, ela trouxe um desânimo, como essa epidemia agora desse vírus chinês está causando no mundo, né? Eu tive uma certa refluência, praticamente fugi da igreja, fiquei muito tempo sem aquela proximidade da igreja, em razão da morte da minha mãe, mas quando eu fui convidado para um grupo de jovens, que era um grupo de jovem vocacional, comandado pela irmã Terezinha Cavic e a irmã Terezinha Bustamante, da congregação da Providência de Gap, que morava em Campinorte. Então naquela reunião, nunca tinha ido em grupo de jovem, meu primo que ia ser padre me convidou, eu fui, tinha umas meninas bonitas, aquela coisa toda, lá tinha umas meninas que eu achava bastante interessante, e eu pensei que era um momento também de amizade, até de arrumar um namoro, alguma coisa ali. E lá nessa reunião, teve uma meditação muito bonita sobre vocação, e a primeira vez eu escutei música do Padre Zezinho. E aquela música, por causa de um certo reino, ela mexeu comigo, a gente fez uma meditação sobre aquela música. E lá naquele dia eu dei meu sim, que ia para o seminário, que ia preparar para o seminário. Quando perguntaram, eu levantei a mão e falei que queria. Todo mundo assustou, eu sabia que eu não era muito de igreja, tinha essas decepções, essas coisas, tinha até algumas más companhias na escola, e assim foi. Fiz a preparação, entrei para o seminário, e realmente tudo aquilo que minha mãe ensinava para a gente me ajudou muito. E tem um fato interessante, porque a Irmã Maria da Encarnação dominicana, a Irmã Maria das Dores, elas iam a Campinorte toda a primeira sexta-feira do mês para reunir com o apostolado da oração e fazer as horas santas. O padre ia à cidade a cada 3 meses, que era muito grande a região, mas as irmãs iam todo mês e ficavam uma semana e concluía essa semana com a primeira sexta. E a Irmã Maria da Encarnação sempre visitava minha mãe, cancerosa, levava a comunhão para ela. E quando eu me ordenei diácono, esta freira me disse que minha mãe um dia disse a ela: eu vou oferecer meu câncer, esse câncer, pela vocação de um dos meus filhos para serem padres. Eu queria muito ter uma filha para ser freira, mas os 3 são homens, então estou oferecendo essa imolação, esse câncer, essa doença, para que um dos meus filhos abra o coração a ser padre. Então a irmã guardou isso e só me disse isso na minha ordenação diaconal. Para mim foi muito edificante, porque eu sei que minha mãe ela nunca falou para a gente ser padre, mas ela sempre dizia que ser padre era uma coisa bonita. E sempre tratava muito bem, com muito respeito os padres. Na nossa casa lá na roça, sempre era o lugar onde os padres passavam depois das desobrigas para fazer um lanche, para comer. Minha mãe matava o frango, fazia comida para os padres, então a gente tinha essa convivência. O que o senhor teria para dizer para as mães dos sacerdotes, ou até mesmo para a mãe dos vocacionados, o que é ser uma mãe, a graça de ser uma mãe de um padre? Olha, é muito importante, eu gosto muito das mães dos padres, eu não conheço a do senhor ainda. Ainda não. Mas eu vou Mas conhecer. vai conhecer. Ela mora onde? Hoje ela mora na fazenda próxima à Vila Boa. Então, as mães dos padres, eu tenho muito carinho por elas, porque é uma grande bênção. São João Bosco falava disso, é uma grande bênção para uma mãe ter um filho sacerdote. E quando o sacerdote é bom,
a mãe tem aquele encanto, aquela alegria. Eu fico muito penalizado com as mães cujos padres deixam o ministério, ou aqueles padres que às vezes o bispo tem que tomar medidas duras de suspensão, essa coisa tudo é muito duro para as mães. Por isso que a mãe deve rezar muito pelos seus filhos padres, e aquele cuidado que a mãe teve com os filhos na infância, de fazer primeiro comunhão, etc., não pode terminar quando o filho fica padre. Acho que a mãe é muito importante para estar sabendo do filho como que está, exortando o filho, rezando, oferecendo a vida de oração pela santificação do seu filho sacerdote. Mas é uma riqueza muito grande. Eu conheço muitos padres que até as suas mães ficaram viúvas, sozinhas, às vezes não tinha com quem ficar, moram com os padres. Eu acho bonito. A mãe de um sacerdote, ela deve ser uma mulher muito feliz, porque é um chamado muito especial. Embora hoje a sociedade diga que o padre não vale nada, que essa mentalidade, essas ideologias de hoje que tentam acabar com a igreja, mas o sacerdote é um homem único. O padre faz coisas que só ele pode fazer, que é abençoar, perdoar os pecados, celebrar a Santa Missa e trazer Jesus presente no pão e no vinho, consagrados no seu corpo e no seu sangue. Por isso, parabéns a todas as mães dos sacerdotes. E a mãe do padre, ela é responsável pelo cuidado da vocação do padre também, né, dona Daí? De cuidar no sentido de rezar. Acho que a oração da mãe do padre sustenta fortemente a vocação do sacerdote, né? Com certeza, a oração de uma mãe, ela tem um poder muito grande na vida dos filhos. Eu conheço pelo menos 3 mães que são contra a vocação dos filhos, 2 são protestantes. Difícil. E uma é praticamente ateia. E graças a Deus que os filhos são muito bons padres, porque outras mães os assumiram na oração, né? Que a gente encontra aquela mãe que é contra a vocação do filho, porque às vezes a mãe é protestante, essa coisa toda, não gosta da igreja católica, tem raiva, ou queria que o filho tivesse outro destino. Eu já vi muitas brigas, muitas confusões de mães que não queriam que os filhos fossem para o seminário, que queria que o filho fosse rico, que o filho desse netos para ela, essa coisa toda. Mas isso é uma bobagem, são coisas terrenas que não vale a pena uma mãe cultivar no coração. Uma mãe que está nos assistindo, que ainda não acolheu em seu coração, mesmo sendo católica, mesmo sendo fiel às missas, ao Santo Terço, mas ainda não acolheu no coração a vocação do filho ao sacerdócio, o que o senhor teria para dizer para essa mãe? Que ela está perdendo tempo diante de Deus em ficar resistindo ao chamado que Deus está fazendo para o filho dela. Eu acho que uma mãe, tudo bem, ela pode até questionar a questão da vocação do filho quando ela tem dúvidas sobre a vocação do filho, que a mãe conhece melhor o coração dos seus filhos. Então, se a mãe realmente entende que o filho não tem qualidades morais, sobretudo, para o sacerdócio, tudo bem, ela pode intervir, chamar atenção, conversar. Mas se o filho tem as qualidades, preenche os requisitos exigidos pela igreja para ser um sacerdote, eu acho que é muito triste ao coração de Cristo uma mãe que não é capaz de oferecer o seu coração em intercessão pela santidade do seu filho e pelo que ele vai fazer como padre. Exatamente. E por outro lado, nós temos também algumas mães que rezam para que seus filhos sejam padres. A maior vontade do coração delas é que o seu filho seja padre, a filha seja freira, só que talvez essa não é a vontade de alguns. Né? O que o senhor tem para dizer para essas mães que pelejam ali de joelhos para Deus chamar? Eu tenho visto algumas, a gente já vai ficando mais velho, você começa a ver os exemplos. Tem muitas mães que rezou muito para uma filha ser freira, para o filho ser padre, e às vezes ficou triste que essa graça não veio, mas veio um neto, veio uma neta depois. A minha bisavó Maria das Dores rezava imensamente para que na família tivessem padres. Rezava pelos seus filhos, nenhum quis ser padre. Mas eu ainda conheci nos meus 5 anos. Mas hoje
ela deu estar no céu, porque foi uma pessoa muito boa, ela pode ver que a oração dela teve uma certa importância, porque são 3 padres na família, né? Que a minha ela conheceu, os outros, a minha e o meu primo também ela conheceu, um outro trineto dela não conheceu, mas que ficou padre o ano atrasado, né? Então às vezes você reza agora, não teve uma resposta naquilo que você quis, vai virar de outra forma, talvez até quando você não existir mais nesse mundo. A oração, ela é sempre um valor que Deus guarda. Você pediu para aquela intenção, Deus não atendeu, porque não era a vontade dele, mas vai atender em outras situações. A mesma coisa quando você reza para os mortos. Outro dia mesmo uma pessoa me perguntava, se eu rezo para um morto que foi para o inferno, como é que fica a minha oração? Deus distribui essa oração para aquele depósito das almas esquecidas que precisam das orações. Então, mãe, não deixe de orar, mas sempre reza se for da vontade de Deus. Nunca a mãe pode insistir para que o filho seja padre. Acho que incentivar. E mesmo quando o menino fala que quer ser padre, é bom questionar. É bom fazer perguntas, ser firme. Eu já vi muitos pais que vêm entregar o seminarista no seminário, dá um sermão daquele tudo na frente do reitor, do bispo, né? Que a gente fica impressionado, né? Eu já vi uns pais sérios, falam, meu filho, se for para você decepcionar a igreja e decepcionar a família, você volta para casa. Porque o que eu não quero é que você vai ser um padre para decepcionar a igreja. Acho bonito isso. Pais que exigem isso dos filhos. O senhor falando aí da questão da mãe que reza pelo filho para ser padre, e não acontece talvez com aquele filho, mas acontece no neto. Aconteceu isso comigo, né? A minha mãe, na verdade a minha avó, queria que a minha mãe fosse freira. Você acha que sempre rezou nessa intenção, só que a minha avó veio a falecer quando a minha mãe tinha 12 anos de idade. Quando a minha avó faleceu, a tutela da minha mãe ficou com a irmã dela, que hoje é minha madrinha, e aí a minha madrinha foi e colocou a minha mãe no convento. Minha mãe ficou alguns meses e fugiu do convento em Brasília, ela literalmente pulou o muro, fugiu do convento e veio parar em Formosa. Eu até brinco, graças a Deus que ela não virou freira, porque senão não tinha nascido, né? E não tinha sido padre. Então a oração da minha avó, certamente Deus pegou e suscitou no neto, né, da minha avó, que não me conheceu nesta vida, mas assim, eu tenho fortemente no meu coração que a minha avó hoje lá no céu está muito feliz pela minha vocação. Com certeza, isso acontece muito, são essas histórias bonitas que edificam os nossos corações. E nós temos muitas histórias hoje com Dom Adair, nosso bispo diocesano, bispo da Diocese de Formosa, mas daqui a pouco ele vai contar mais outras histórias do seu percurso, da sua história vocacional. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Muito bem, voltamos com mais um bloco do programa Bate-Papo com o Padre Wagner, e hoje nós temos uma presença muito especial do nosso bispo diocesano, Dom Adair, que está partilhando um pouco as suas histórias, do seu caminho, do seu percurso vocacional. Dom Adair, desde muito pequeno o senhor começou esse processo, né, vocacional, como o senhor mesmo falou, mas conte para nós, para o pessoal de casa que está nos assistindo, como foi esse percurso? O senhor entrou no seminário menor primeiro, depois foi para o propedêutico maior, por onde que o senhor passou nesse caminho vocacional? Bom, em 1980 eu fiz um ano de seminário menor propedêutico, concluindo o ensino médio fundamental com muitas dificuldades em razão da precariedade das escolas por onde eu passei. Isso ocorreu no seminário menor Bom Jesus de Brasília, que eu nem sei se existe mais esse seminário menor, sei que depois fechou. Fiz um ano de filosofia no Seminário Nossa Senhora de Fátima de Brasília e depois fui transferido ao Rio de Janeiro, onde em 1982 eu concluí os estudos filosóficos. Fiz 2 anos de filosofia muito intensos, e com o básico para ingressar na teologia. Em 83 eu ingressei na teologia
E então, em 1986, isso foi na PUC do Rio de Janeiro, eu concluí os meus estudos e ordenei no mês de dezembro de 1986, e já no dia da ordenação o bispo já me nomeou para a Catedral de Uruaçu, que estava vazia, e reitor do Seminário Menor de Uruaçu. E no seminário eu trabalhei uns 2, 3 anos, não me falha a memória. Depois chegaram novos padres que foram sendo ordenados, e eu fiquei na Catedral de Uruaçu por 12 anos, foi um tempo muito bom, morando inclusive com Dom José. Depois de lá, em 1997, eu fui para a paróquia minha de origem. Eu nasci na zona rural, mas a cidade daquela zona rural onde eu nasci na época era Mara Rosa, paróquia Santo Antônio, onde fiquei 7 anos. Em 2006 o bispo me transferiu para Minaçu, paróquia Nossa Senhora Aparecida, e lá fiquei até abril de 2008, quando o Papa Bento me nomeou bispo de Rubiataba Mozarlândia. Eu assumi a diocese no mês de maio, no dia 25 de maio de 2008, e em 27 de fevereiro do ano passado, então exatamente 11 anos depois, no dia certinho, fui nomeado para Rubiataba 27 de fevereiro de 2008 e para Formosa 27 de fevereiro de 2019. Então, e aqui estou, tentando fazer a vontade de Deus na minha pobreza e simplicidade. Está conseguindo, graças a Deus, estamos indo, fazer esse excelente trabalho na nossa diocese. Esse mês de maio, um mês dedicado à Nossa Senhora, né, onde todas as dioceses, paróquias, comunidades fazem as suas ações em homenagem à Nossa Senhora. Quem é Nossa Senhora na vida do bispo Dom Adair? Quando eu entrei para o seminário, na primeira semana, o padre reitor, muito inteligente, fez uma avaliação com os 43 seminaristas, onde cada um deveria escrever uma redação sobre a vocação de no mínimo 23 linhas. Eu custei a chegar a 22 linhas. E quando recebi de volta aquela redação, ela estava toda avermelhada de correções de erros graves de português, de concordância, de ortografia, de conjugação, essa coisa toda da gramática. E o padre me disse: se você não melhorar, você não tem condição de ir adiante, porque um padre precisa saber escrever. Então foi quando eu já tinha aquela devoção bonita de Nossa Senhora, que eu aprendi da minha mãe, que era muito devota a Nossa Senhora Aparecida. Ouvia sempre o rádio, sintonizado na Rádio Aparecida, e o padre Vitor Coelho de Almeida, que era muito conhecido naquela década de 60, 70, que falava para o Brasil todo e sempre fazia aquele programa ao meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito, minha mãe sempre escutava, e às 15 horas a consagração a Nossa Senhora, que minha mãe sempre colocava um copo de água na frente do rádio, e a gente escutava e depois ela dava para a gente tomar. Então já tinha uma devoção a Nossa Senhora. Então, com esse episódio da redação, eu fiz um propósito, um voto a Nossa Senhora, que eu ia rezar o terço em latim todos os dias no seminário, durante toda a minha formação, e se eu desse conta de ser padre, eu iria dedicar os 10 dias de novena e festa do Muquem no atendimento às confissões. Então eu tive uma sensível melhora, Nossa Senhora me acompanhou, e eu muito devoto, realmente cheguei ao ministério com muita alegria e cumpri essa promessa. Inclusive aqueles 10 dias eu nem conhecia o Muquem, porque a gente era muito pobre, não tinha condição de fazer essas viagens de romaria, ficava caro. Então eu fui para o Muquem, fiquei lá os 10 dias atendendo confissões, que me valeu muitas experiências, inclusive de acreditar em milagres. Foram experiências muito boas. Portanto, eu cultivo esse amor a Nossa Senhora. Dificilmente eu termino uma palestra ou
homilia sem citar Nossa Senhora. Só se eu esquecer com um lapso, mas sempre eu termino recordando a Virgem Maria, porque ela é o meu sustentáculo de intercessão. E eu não posso negar isso. Tanto que o meu lema episcopal, quando tem que escolher isso, a gente é escolhido bispo, não sabe dessas coisas. Ele tem que fazer brasão, aquela coisa toda. Então, qual o lema do seu brasão? Fiat voluntas tua, que é de Nossa Senhora. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, o meu coração é muito mariano. Eu gosto muito de Nossa Senhora e sou realmente um escravo de Nossa Senhora. Amém. O senhor falando aí sobre o brasão, né, o lema episcopal, as pessoas perguntam de vez em quando para nós, padre, o que o padre tem que fazer para ser bispo? Né, essa hora ou outra, eles perguntam isso. O senhor foi nomeado bispo para a Diocese de Rubiataba e Mozarlândia no dia 27 de fevereiro de 2008. Como é que é esse processo para a escolha de um padre para ser bispo de um determinado local? No modus operandi da escolha do bispo atualmente no mundo, é o seguinte: todo padre é um virtual candidato ao episcopado. Aí tem todo um processo de escolha. Os bispos da região, que tem a sua organização, seja por conferência ou por província, aqui nós pertencemos à província de Brasília, mas a nossa conferência regional é Goiás e Distrito Federal. Então os bispos, geralmente eles apresentam nomes de candidatos que eles julgam com capacidade suficiente para exercer o ministério episcopal numa eventual necessidade e que, se precisar fazer uma escolha, aquele padre é um candidato. Então, de posse desses nomes, a Nunciatura Apostólica, a Embaixada da Santa Sé, aqui no Brasil, que é sempre presidida por um bispo italiano, que representa o Santo Padre, o Papa, é que cuida disso. Quando vagou aqui a Diocese de Formosa, então logo surgiu a consulta aos bispos. Os bispos recebem uma consulta para indicar 3 nomes, em nível de preferência, primeiro, segundo e terceiro. Você faz isso e você indica pessoas também que possam dar referência àquele padre. Então, como agora nós tivemos a ordenação do padre Dio, o nome dele foi indicado tempos atrás, então chegou um momento em que precisava de um bispo auxiliar em Anápolis e o nome dele figurou nas indicativas. Aí o núncio pega esses nomes que os bispos indicaram e faz uma consulta mais ampla. Geralmente são 36 pessoas consultadas. Pessoas da diocese, do padre, da congregação, se é religioso, alguns leigos, e essa consulta ela se requer seja feita em profundo segredo de referência, né? Segredo pontifício. Você não pode revelar essas coisas sob pena de pecado. E é feito isso, e aí eles vão olhando. Se tem um nome que é leve, que não teve nenhuma contrariedade, não teve nenhuma denúncia, esse padre não pode ser bispo por causa disso e disso, então se faz o aprofundamento, consulta de última vez o bispo, para ver se não tem nada, e o bispo vai dizer que não, então aí se faz o processo de escolha. Pega 3 nomes aprovados aqui e manda para o Papa. E o Papa mete a caneta num dos 3. Que depois que volta essa resposta, então a Nunciatura chama geralmente o candidato que foi eleito, já está eleito, o Papa manda um documento e a pessoa tem que dar o aceite. Não podendo aceitar, o padre tem que escrever uma carta ao Papa dizendo por que ele não pode ser bispo. Porque às vezes tem um problema grave, não só problema de moral, mas um problema de doença, alguma coisa que impede o padre de ser bispo, ele vai dizer e o Papa vai analisar. Então é basicamente isso. Então aí quando você dá o seu sim, que a Nunciatura te chama, geralmente se marca uns 20 dias depois, sempre numa quarta-feira, para anunciar a nomeação, que fica em segredo até esse dia,
quando meio-dia lá em Roma anuncia no Jornal da Santa Sé, aqui no Brasil 8 da manhã, é anunciado também no site do Vaticano, então as pessoas ficam sabendo. Então esse processo é um processo meio complicado e criterioso, é uma coisa muito séria, porque o bispo precisa ter o mínimo possível de qualidades específicas para esse encargo que requer muita seriedade. Então, o processo ele é longo também, né? Ele é longo. Por exemplo, esse do padre Dilma, já tinha uns 4 anos que tinha o nome dele saído. Então vai fazendo às vezes o padre é novo, espera mais um pouco, então vai se fazendo um processo de colheita de testemunhos, né? Se às vezes aparece lá um padre, fala uma coisa grave daquele padre que é candidato, o bispo é chamado para testemunhar se aquilo é verdade, porque às vezes é um padre que é desafeto do outro e tem inveja. Infelizmente essas coisas carnais não poupam nem o coração dos padres. Às vezes o padre coloca uma coisa lá que não é verdade, para queimar o outro, né? Sim. Porque às vezes tem uma chateação com o padre, ou às vezes fica até com ciúme, por que ele está sendo convidado para ser bispo e não sou eu, né? Exatamente. Então essas coisas humanas, isso tudo precisa ser muito avaliado, né? E geralmente a nunciatura avalia. Agora, quando aparece lá umas 6, 7, 8 respostas dizendo o mesmo problema, e aí geralmente a nunciatura guarda aquilo. Se daqui 10 anos surgir de novo o nome, faz de novo a pesquisa para ver. Mas é mais ou menos nisso. No próximo mês o senhor vai estar completando 1 ano na Diocese de Formosa, certo? Certamente o senhor já teve muitas alegrias, mas também já passou por algumas dificuldades nesses 11 meses aí governando a nossa Diocese. E no próximo bloco a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais foram as alegrias e as dificuldades, quais são as alegrias e as dificuldades que o senhor tem passado na nossa Diocese. Então, permaneça conosco, daqui a pouco nós voltamos com mais bate-papo com o Padre Wagner. Voltamos com mais bate-papo com o Padre Wagner e hoje nós temos a presença de Dom Adair, bispo da nossa Diocese de Formosa, que foi nomeado bispo da nossa Diocese no dia 27 de fevereiro de 2019 e tomou posse no dia 1º de junho também de 2019. Dom Adair, quais têm sido as alegrias e as dificuldades em ser bispo da nossa Diocese? Bem, eu acho que as alegrias são bem expressivamente, massivamente maiores do que as dificuldades, os desafios próprios de uma diocese, e qualquer igreja é assim. As alegrias, eu acho, primeiro que nós temos um clero muito bom, um conjunto de padres que tem respondido às necessidades da nossa diocese. Os padres são todos eles diferentes uns dos outros, uns com mais expressão, outros com menos, mas o que a gente percebe é que há uma particularidade muito comum no coração dos padres. O amor à diocese, há um razoável, bom relacionamento dos padres, aqui e ali, às vezes alguma dificuldade, mas dá um bom relacionamento do clero, e o clero responde muito bem aos desafios da igreja nos nossos dias. É claro que um clero como o nosso, de 40 padres, é um clero já grande, não deixa de ter aquele padre que às vezes tem alguma dificuldade, alguns sofrimentos que a gente precisa estar ajudando. Mas no geral é um clero muito bom. Eu acho que é uma diocese que se destaca no regional centro-oeste. E depois o povo. A nossa diocese ela tem essa particularidade de ser uma diocese também ainda no estilo rural, muito presente, né? Um povo mais simples, um povo carinhoso, um povo muito generoso. A gente percebe isso, de forma que a diocese de Formosa é uma grande alegria. Quando eu fui escolhido, nomeado para cá, a gente percebe que havia grandes resistências de muitos, talvez, de serem nomeados para cá. Não sei quantos foram solicitados e talvez não tenham aceitado, em razão de toda a dificuldade que nós sabemos que a diocese
passou. Então aquilo gerava uma certa aflição, tanto que quando eu fui nomeado eu recebi muitas ligações dos bispos me confortando, me dando força, porque eu estava assumindo uma coisa muito difícil. Mas eu sabia que não era, porque eu conheço a Diocese de Formosa há muitos anos, desde quando eu era seminarista. Sou amigo de muitos padres da Diocese e a gente sempre tinha partilhas com os padres sobre as dificuldades que a Diocese passou. Eu nunca imaginaria que seria bispo aqui, não me passou isso pela cabeça. Era uma coisa que eu não tinha nenhuma preocupação, acharia que viria um bispo mais competente, mais bem escolhido e talvez de fora, alguma coisa assim, é o que a gente pensava. De forma que no dia de Nossa Senhora de Lourdes, no ano passado, dia 11 de fevereiro, o núncio me telefonou dizendo que o Papa tinha pensado no meu nome e se eu aceitava. Porque eu acho que a pergunta, você aceita? É porque certamente muitos outros não aceitaram por medo, por angústia. Então perguntou se eu aceitava. Sim, não tem problema, eu aceito. Para o bem da igreja, estou apto, estou pronto, né? Mas eu desde o começo eu sabia que não teria dificuldade na Diocese de Formosa, porque eu conheço o clero, conheço a região. E de fato eu posso dizer que eu não tenho desafios assim. Quais são os desafios na nossa diocese? São os mesmos de outras dioceses, que é a formação do clero, que é o zelo pelo seminário, as vocações que a gente precisa selecionar bem, e os padres têm respondido a isso. Graças a Deus nós não estamos com problemas que faz a gente sofrer. Os probleminhas são muito pequenos, que é do dia a dia que a gente vai resolvendo. Agora o problema que se impõe maior é o problema econômico, que a nossa diocese já vinha se arrastando nas dificuldades econômicas. Agora no mês de fevereiro a gente já tinha praticamente resolvido isso, já estávamos começando a entrar numa fase de formatação de caixa de reserva. Então aí veio a peste chinesa, essa dificuldade toda. Hoje a gente volta a estaca zero e o mês passado demos conta de cumprir com as nossas obrigações. Neste mês de maio a gente não tem certeza, mas eu não estou preocupado com isso. A gente vai fazer o que é possível. Já fizemos todos os ajustes que eram possíveis para economizar, para aumentar as receitas e diminuir as despesas. A gente não sabe se será suficiente, mas isso também não vai impedir da gente ir adiante. Portanto, é isso, Padre Wagner. Eu digo para os senhores que as alegrias são bem maiores do que eventuais angústias e desafios. Tem muita coisa para arrumar, para ir melhorando, mas a gente vai fazendo aos poucos, e os padres são muito oblativos e generosos no sentido de abrir-se para essas ajudas. Os conselhos da diocese têm sido muito bons nas nossas reuniões, muito objetivos, com muita tranquilidade, com muita caridade, para ajudar a arrumar a diocese, a colocar a diocese nos trilhos, a caminhar na pastoral, na administração e na santificação do povo. Estamos quase chegando ao final do nosso programa, bate-papo com o Padre Wagner. Se você tem alguma pergunta, é só você colocá-la no nosso chat. Temos as agentes da PASCOM, que vai estar encaminhando, se não for respondida aqui no dia de hoje, ou se já não foi, nós vamos encaminhar para a Dona Daí, ele vai responder, e semana que vem nós traremos a resposta para vocês. Dona Daí, já caminhando para o final, já as últimas perguntas, o senhor falou sobre a questão da dificuldade financeira, que está vindo tudo bem, até chegar aí a pandemia. Como é que está sendo o ser bispo nesse período de pandemia, onde está tudo fechando e existe a possibilidade de fechar tudo de novo? Olha, é um desafio, porque o episcopado brasileiro, através da CNBB, não tem tido uma postura de enfrentamento a isso, porque também a gente não conhece isso. É a primeira vez que a igreja no Brasil passa por um processo desse. Então a gente não sabe nem lidar com isso direito. Eu penso, no meu entendimento, que a gente precisaria ser mais firme no enfrentamento
a questão dos governadores e prefeitos do Brasil que estão amordaçando a igreja. Não resta dúvida que há uma desconsideração, não diria perseguição, mas uma desconsideração para com a igreja. Como se a igreja fosse um clubezinho qualquer. Eu acho que não estão tendo o devido respeito à nossa igreja. Primeiro fechando tudo e proibindo as missas, proibindo tudo. Eu acho que isso não é correto. Isso não foi correto na Itália. O Papa, em respeito à questão das autoridades, eu acho que não tomou muito a peito essa coisa. A gente entende. Mas hoje o episcopado italiano já está levantando contra o governo que não respeita a igreja. Você abrir uma igreja para missa com um número reduzido de pessoas, observadas as normas de higienização, isso jamais vai favorecer uma contaminação das pessoas. Agora, falar que a igreja é lugar de contaminação, isso é um assinte, isso é um absurdo, porque a igreja é muito mais cuidadosa que o supermercado, que os bancos, que são serviços essenciais onde o povo busca esses atendimentos. O que a gente precisa é entender claramente que uma pandemia como esta, como outras que já vieram e outras que vão vir, não é a primeira e nem será a última, é preciso ter um cuidado duplo com a dimensão corporal e com a dimensão espiritual. Então, o sacerdote que celebra a missa é um mistério. Então, muitos desses governadores, esses prefeitos, nem sabem o que é fé, gente que nem tem fé, que nem conhece o que é igreja. Então, trata a igreja como se a igreja fosse um clubezinho. A igreja tem um acordo com o Brasil, ela tem um estatuto, um status de identidade que precisa ser respeitado. Então, querer proibir as missas, proibir uma pessoa de ir à igreja é muito duro isso. Para mim, esse é o momento mais difícil. E às vezes eu acabo falando isso. Algumas pessoas não gostam. E por trás disso está toda uma politicagem, uma ideologia que foi se aglomerando em torno desse vírus. Os corruptos estão adorando esse vírus, porque é uma oportunidade ímpar de roubar, de desviar dinheiro. E a gente já está vendo aí quase meio milhar de processos de apuração de corrupção com dinheiro destinado ao combatimento da pandemia. Então é uma tristeza. E os oportunistas, os malandros de plantão, aproveitam de tudo isso para usar do vírus para proveitos econômicos e proveitos políticos. Isso dói na nossa alma, porque muitas dessas decisões, inclusive de sanção ao culto, de proibição do culto, emana desses corações que não respeitam ninguém, de corações imundos que pensam nos seus interesses e não nos interesses do povo. E isso machuca muito o nosso coração. E eu quero crer que essa coisa passe logo. Nós vamos ter muita dificuldade para reunir o nosso povo, porque essa ideologia marxista que vai tomando conta da cultura, do comportamento das pessoas, ela favorece, através de um merchandise, de uma propaganda subliminar, para que todas as pessoas comecem a pensar que a religião não tem importância, que a fé é uma bobagem. Como esse povo sempre ensinou nas nossas universidades nos últimos 60 anos, que a fé é um atraso, que religião é um atraso, que a Igreja Católica é uma desgraça, que a Igreja Católica promoveu Inquisição, todas essas coisas, todas essas pechas de maltrato que se pode fazer contra a Igreja Católica. Então, um apelo que eu faço é que a pandemia não seja um objeto para, de tabela, perseguir a igreja, impor à igreja sanções que não são próprias. Cuidado, quem se atenta contra Deus, atenta contra si mesmo. E a gente vê até alguns abusos, né, nas redes sociais. Por exemplo, teve uma cidade que estava obrigando a igreja a entregar Jesus dentro de um saquinho, não sei se você já viu isso, um saquinho plástico, né? Então, pessoas que não entendem nada de fé
né? Querem ditar como nós devemos proceder. Não tem sido fácil, mas nós iremos superar certamente, e é justamente essa mensagem de superação nesse mês de maio, e assim a gente encerra o programa de hoje. Gostaria de que o senhor enviasse para nós, para o pessoal de casa, essa mensagem, mesmo diante da dificuldade, essa mensagem de superação, de fé, de esperança para o nosso povo. A pandemia ela deve trazer para nós 3 atitudes, inclusive para os governantes, para os políticos, para as pessoas que não pensam na morte, para aqueles que acham que são eternos neste mundo. A pandemia deve trazer um grande apelo ao nosso arrependimento dos pecados, a um pedido de perdão a Deus dos pecados. Um mundo que mata milhões de crianças através do aborto deveria pedir perdão a Deus por isso, por essas realidades. Um mundo que promove guerras, um mundo que destrói a família, um mundo que promove a pornografia, o desastre moral na vida dos jovens, um mundo que não é capaz de acabar com essa questão do tráfico de droga, deixando os jovens morrer, políticos que aproveitam do dinheiro do tráfico para se eleger. Precisa de arrepender disso, reparar esses males. Então a pandemia traz para nós essa oportunidade de arrependimento dos pecados que cometemos, das misérias que realizamos. E ela deve também trazer para nós um grande desejo de conversão profunda do coração e penitência. Então, para vocês que estão em casa, cuide bem dos idosos, dos doentes, para que eles não se infeccionem e não venham a ter um desfecho às vezes tão triste. É claro que nem todo doente, nem todo idoso vai morrer se pegar o coronavírus. De cada 100 pessoas nessas condições de doença e idade, talvez o máximo que possa morrer é 15%. Mas a gente precisa ter esse cuidado e esse zelo para com o Espírito. O zelo espiritual, a oração. Se a igreja da sua cidade está aberta, se tem missa, não deixe de participar. Se você está dentro do grupo de condição para fazê-lo. Rezar o terço, o rosário em casa, buscar sempre essa íntima união com Cristo para superar isso. Quem está quebrado, perdeu o que tinha, quem está desempregado, tenha calma, modere, vamos devagar, não vamos perder a fé, perder a paz, ninguém pensar em suicídio diante das dificuldades. A gente enfrenta tudo com a cabeça erguida e economizar. Eu peço a vocês que economize o máximo. Economize a gasolina, economize a energia, a água, esqueça esse negócio de comprar roupa nova. A gente vai ter que passar por esse período aí que vai ser de 4 a 5 anos de uma recessão dura até começarmos a engrenar a sociedade no rumo do emprego e tudo mais. Não serão fáceis, mas com Deus a gente tudo vence. E peça sempre a intercessão de Nossa Senhora pela sua família, por esse Brasil nosso tão complicado e para que haja uma conversão dessa classe de gente que quer aproveitar da pandemia para tirar dividendos pessoais e também dividendos políticos. Muito bem, então é tempo de cuidar do corpo, cuidar da saúde, mas também é tempo de cuidar da alma, né? Não descuidar aí das suas obrigações religiosas, como o nosso bispo mesmo deixou muito claro. Se é possível você ir à igreja, participar da missa, se você está fora, logicamente, do grupo de risco, participe. Aqui na nossa comunidade nós temos missa sempre aos sábados às 7 horas da noite, liturgia de domingo, domingo às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Então tem missas com horários alternativos para que você possa participar. E também ressaltando, dona Odair, a importância de rezar o Santo Terço nesse mês mariano, como o Senhor mesmo falou. Então se organize para que você possa rezar com a sua família. Semana que vem temos mais bate-papo com o Padre Wagner. Desde já, muito obrigado, dona Odair, pela presença. Nós terminamos agora há pouco de rezar o Santo Terço. Aí falando do terço,
todos os dias até dia 31 de maio. Vou estar rezando com você às 18 horas o Terço Mariano. Então eu te encontro amanhã para juntos rezarmos o Terço Mariano pela sua casa, pela sua família, por todas as intenções que você traz em seu coração. Obrigado também à presença do Reginaldo, que vem acompanhando o senhor, a Renata e a Bruna, agentes da Pascom, que vem sempre fazendo aí as nossas gravações. E muito obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo à nossa Capela São Francisco Xavier, à cidade de Buritinópolis. As portas estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado, Padre Wagner. Obrigado a todos. Deus abençoe também a Pastoral da Comunicação. E vamos juntos com muita esperança. Que a Virgem Maria abençoe a todos vocês e venha do céu a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E até semana que vem, se Deus quiser e Ele quer.